Vários dias depois, Han e Yobo encontram-se ao lado da mãe de Rabu, prontos para drenar o fluido intestinal vazado. Han guia Yobo através do processo passo a passo, enquanto Gon observa de longe, reconhecendo que Yobo, sob a tutela de Han, pode se tornar o próximo médico divino de sua geração. Apesar de seu desejo tentador, Gon lamenta que seja muito velho para se tornar aprendiz de Han. Em vez disso, ele decide preparar um de seus sobrinhos, que tem interesse em medicina, para se tornar aprendiz de Han. Enquanto Han celebra a cirurgia bem-sucedida com Yobo, um visitante chega. É o emissário do chanceler, trazendo um bilhete. O segundo irmão de Han fica empolgado com o convite, enquanto Bon explica para sua mãe que Han recentemente curou a doença do Mestre Gou. Reconhecendo que o Mestre Gou é tio da terceira concubina do chanceler, Bon especula que o Mestre Gou deve ter compartilhado a incrível notícia sobre o médico divino. Han percebe que o local mencionado no convite é Yinchuan, e assume que está sendo convidado para tratar alguém que está doente. Enquanto isso, Bon considera que a questão pode estar relacionada à terceira concubina, que recentemente engravidou. Han fica ansioso com o pensamento, pois ele não tem experiência em estágios da gestação, e espera que o caso não envolva uma doença ginecológica. Sua mãe expressa seu orgulho por sua próxima audiência com o chanceler, e se despede dele. Han chega à residência do chanceler, onde encontra Gou Ryun, a sobrinha do mestre Gou. Ryun compartilha que ouviu inúmeras histórias dos feitos de Han por meio de seu tio e está feliz em conhecê-lo. Ele é presenteado com um fio de seda, uma extremidade amarrada em Ryun, e é solicitado a sentir seu pulso para avaliar sua gravidez. Chocado com o método proposto, Han se lembra de ter visto o mesmo truque na TV quando vivia no mundo moderno, mas nunca considerou isso como algo viável do ponto de vista médico ou científico. Han se levanta e se desculpa antecipadamente, explicando que não pode examinar Ryun através de um fio, e sugere se aproximar para sentir seu pulso através da palpação. Ryun expressa suas preocupações em relação ao método de Han, mas, considerando a recomendação de seu tio, decide buscar a permissão do chanceler primeiro. Enquanto espera pela resposta de Ryun, Han é visitado por Jeong-deuk, o médico da corte que veio testemunhar o trabalho do grande médico. Han reconhece as intenções de Jeong-deuk como alguém procurando problemas, quando ele menciona a incapacidade de Han de examinar Ryun usando o fio. Recusando-se a ceder à provocação dele, Han o dispensa quase imediatamente, o que agrava ainda mais Jeong-deuk. Nesse momento, uma dama da corte entra e convida Han para encontrar Ryun, pois o chanceler concedeu permissão. Han sente-se tanto encantado quanto inquieto com o desejo de Jeong-deuk de acompanhá-lo, disfarçando como observador de seu trabalho. No entanto, Han está bem ciente de que a verdadeira missão de Deuk é vigiá-lo de perto. Ryun compartilha seus sintomas com Han, mencionando que não teve o fluxo menstrual por 3 meses, sente dores na cintura, fadiga e sono frequente. Considerando seu estômago inchado, Han suspeita que ela possa estar grávida. Para confirmar, ele verifica seu pulso e fica surpreso ao não encontrar um pulso de músculo liso. A presença de músculo liso determina a validade da gravidez, então a ausência dele interrompe as discussões sobre a gravidez, apesar da aparência aparentemente grávida de Ryun. Enquanto Han tenta avaliar a situação, o outro médico interrompe o exame com seus comentários, diminuindo Han como uma criança inexperiente que conseguiu algum sucesso na área médica, oferecendo fornecer a Ryun misturas que restaurarão sua energia e ajudarão o bebê. Han decide usar sua habilidade de clarividência para obter uma compreensão mais clara do problema, em vez de confiar em exames físicos inconclusivos. Usando sua habilidade especial, Han percebe que não há um feto no estômago de Ryun, e que sua condição é de pseudociese, uma gravidez falsa onde uma mulher acredita estar grávida, e apresenta todos os sintomas associados. Em outras palavras, Ryun está sofrendo de uma condição psicológica. Apesar de Jeong-deuk persistentemente oferecer sua mistura, Han questiona se o médico já sentiu o pulso de Ryun antes, o que irrita o médico da corte real. Han aconselha Ryun a descansar enquanto ele tem uma conversa particular com Jeong-deuk, dirigindo-se a ela como Sua Alteza. Deuk desafia o exame de Han, confiando em suas observações físicas de Ryun. No entanto, Han destaca que não é lógico nem saudável, para uma mulher que esteve grávida por 3 meses ficar tão inchada. Han também considera que curar uma doença psicológica como a de Ryun requer abordar a mente, e convencê-la de que ela não está grávida. Nesta era sem tecnologia de ultrassom, Han se pergunta como pode provar que Ryun não está grávida, especialmente quando o médico da corte principal tem uma crença diferente com base em seu exame. Enquanto Jeong-deuk se gaba de seu sucesso na área médica, sua conversa é interrompida pela chegada de Ryun e seu marido, Shen-gi, o chanceler, que ouvem a discussão. Gi busca uma explicação para o diagnóstico de Ryun, e fica espantado com a doença desconhecida que nunca foi documentada na história, ou no conhecimento de Jeong-deuk. Gi sugere convocar outro médico para examinar o pulso de Ryun,
E Han concorda, com a condição de que, se ele for provado errado, ele assumirá as consequências por causar uma agitação em relação à suposta gravidez de Hyun. Em uma sala privada, vários médicos se revezam para sentir o pulso de Hyun. Quando é a vez de Jeong-deuk, ele descobre que o pulso suave está extremamente fraco. No entanto, sem querer aceitar a derrota para alguém que ele considera uma mera criança, ele não revela suas verdadeiras descobertas, e opta por ensinar uma lição a Han com sua resposta. Jeong-deuk afirma com confiança para a corte e o chanceler presente, que ele tem 100% de certeza da gravidez de Sua Alteza. Quando os outros médicos examinam o pulso de Hyun, 3 deles confirmam que ela está realmente grávida, o que surpreende Han, pois ele era o único com uma opinião diferente. A pedido do chanceler para a confirmação de seus exames, os 3 médicos afirmam que ela está grávida. No entanto, desconhecido pelo chanceler, eles têm medo de informá-lo sobre a fraqueza dos músculos lisos de Sua Alteza, pois o médico da corte principal já declarou sua gravidez. Han fica chocado com a reviravolta dos acontecimentos, e para piorar as coisas, Jeong-deuk acusa Han de cometer esse terrível ato por ciúme da gravidez de Sua Alteza, ou manter a intenção de prejudicar seu bebê. Como resultado do incidente, Han se encontra trancado em uma cela. Ele se preocupa com sua mãe descobrindo seu problema, especialmente depois dela ter ficado tão animada com suas conquistas. Ele também contempla o que poderia ter acontecido, se ele não tivesse invocado o nome do Mestre Go em sua defesa. Perdido em seus pensamentos, Han é interrompido por Obo, que o visita em vez de retornar para casa. Han fica aliviado ao ver ele, percebendo que sua mãe não foi informada de sua prisão. Obo consegue entrar com comida, conversando amigavelmente com os guardas. Han está grato, e aproveita o prato completo enquanto discutem sua libertação da prisão. Ambos concordam que convidar o Mestre Go para a residência do chanceler poderia ser uma solução. Obo visita o Mestre Go e o atualiza sobre os eventos recentes que levaram à prisão de Han. E o Mestre Go especula que Han pode ter dito algo para provocar o chanceler devido à sua natureza franca, especialmente ao descobrir que Hyun não estava realmente grávida. O Mestre Go reconhece sua própria falta de poder para confrontar o chanceler, ou interferir em suas decisões, até que Obo passa para ele a ideia enviada por Han. Durante uma sessão da corte convocada pelo chanceler, Jeong-deuk é convocado e questionado sobre o progresso de Hyun. Deuk responde que o corpo dela está inicialmente fraco, e precisará de algum tempo para se ajustar. Ele fica surpreso quando o chanceler menciona um assunto aparentemente trivial, o que o surpreende ainda mais quando o chanceler pronuncia as próximas palavras. O chanceler emite uma ordem para reunir um grupo de médicos e realizar leituras de pulso em mulheres grávidas durante 5 dias, para determinar o sexo de seus bebês. De acordo com o plano de Han, o Mestre Go repassa a ideia para o gênero dos bebês a serem verificados pelos médicos da corte, que afirmam que Hyun está grávida. Conforme ordenado, médicos de todo lugar são reunidos para verificar o pulso de mulheres grávidas, e quando chega a vez de Han, ele dá um passo à frente e dá seu veredito usando sua clarividência. A técnica de Han choca a todos que assistiram, incluindo Hyun, já que ele detectou o gênero do feto sem sentir o pulso. Mais tarde, à noite, o chanceler e sua concubina, Hyun, revisam os resultados dos exames com Jeong-deuk presente. É revelado que todos os médicos da corte registraram quase o mesmo gênero, mas houve um médico em particular cujas previsões foram únicas, e esse médico é Han. Han determinou que uma das mulheres daria à luz um natimorto, porque o bebê já está morto no ventre da mãe. O chanceler considerou essa questão como peculiar, ansioso para saber o que as mulheres darão à luz, enquanto Jeong-deuk treme onde está pensando nas próximas semanas. O chanceler também assegura a Deuk que, se houver qualquer atividade fraudulenta envolvida, todos os médicos ali perderão seus empregos, e ele contratará Han como chefe dos médicos da corte. Hyun também reconhece que, se as previsões de Han estiverem corretas, então há uma grande possibilidade dela não estar grávida. Alguns dias depois, Han ainda está na prisão, mas se sente muito melhor do que quando chegou, pois conseguiu treinar seu cultivo e descansar o braço após sofrer os efeitos da clarividência. Nesse momento, Obo irrompe na prisão com notícias sobre outra mulher, que deu à luz uma criança de acordo com a previsão de Han, aumentando para a 29ª previsão correta. Enquanto Han questiona Obo sobre uma tarefa que lhe foi dada, um decreto real é lido em voz alta declarando Han livre, com libertação imediata. A dupla fica radiante com o anúncio, mas são interrompidos quando o guarda lhes diz que o chanceler solicita sua presença. O chanceler, acompanhado por seus conselheiros, lê um pergaminho sobre Han detalhando suas conquistas notáveis, e fica impressionado pelo fato do jovem médico ter previsto tudo sem nem mesmo sentir os pulsos.
Um dos conselheiros revela que uma informação específica sobre a vida de Han foi intencionalmente omitida do rolo, pois ainda não era o momento certo para revelá-la. A informação omitida é que Han administra uma pequena clínica onde trata altruisticamente os aldeões desamparados, de graça. O chanceler fica surpreso ao saber que existe um médico tão compassivo e dedicado, que prioriza as necessidades dos outros acima das suas. Ele considera recomendar Han para a piedade filial e um registro limpo, que é um sistema em que os reis locais indicam indivíduos para o imperador. Se alguém receber tal recomendação, eles serão educados dentro do palácio, e eventualmente nomeados governadores em uma região específica. Han é convocado à presença do chanceler, que expressa sua admiração pelas habilidades médicas de Han, e propõe indicá-lo para um prêmio de piedade filial para limpar seus registros. Embora intrigado com a proposta do chanceler, Han educadamente recusa o cargo, e sugere que seu primeiro irmão seria um candidato mais adequado, devido à sua idade mais avançada e maior experiência. O chanceler entende o raciocínio de Han, e reconhece que colocá-lo em tal posição poderia sujeitá-lo à inveja, e a possíveis conflitos com seus superiores. Enquanto a conversa continua, uma donzela irrompe abruptamente no salão, anunciando de forma grave uma emergência envolvendo Ryun, que consumiu veneno. Em um flashback, é revelado que Ryun, levada ao desespero pela perda de sua última esperança, acreditava que o médico Han poderia lhe fornecer uma resposta. Han explicou a ela que, embora entendesse seu desejo de ter um filho, apenas o destino poderia determinar a vida. Ele recomendou que ela se concentrasse em recuperar seu corpo por meio de exercícios regulares e refeições. No entanto, Ryun, devastada e incapaz de compreender completamente as palavras de Han, ficou sobrecarregada pelo medo de nunca poder ter um filho, e de perder o afeto do chanceler para outra mulher. Em seu desespero, ela decidiu fazer-se desaparecer. Ela abriu uma gaveta e pegou uma garrafa de veneno, esperando que o chanceler derramasse uma lágrima por ela. Ao beber o veneno, ela imediatamente vomitou o sangue e desmaiou. O chanceler e Han descobriram Ryun deitada inconsciente, cercada por vários médicos da corte que a atendiam. Eles lhe forneceram remédios para induzir o vômito e expelir o veneno de seu corpo. Han avaliou rapidamente a situação, e percebeu que Ryun já havia perdido a consciência, tornando impossível para ela beber o remédio. Ele percebeu que não tinha as ferramentas necessárias, como tubos, para bombear o veneno de seu estômago, pois havia deixado sua bolsa com Obo. De repente, Obo apareceu e entregou sua bolsa a Han. Quando as soluções dos outros médicos se mostraram inúteis, Han assumiu o controle, dando instruções a eles para moverem Ryun para a cama. Ele perguntou sobre a quantidade de veneno que ela havia consumido, e ao descobrir que era cerca de um quarto da garrafa, Han sentiu-se aliviado. Ele tirou um tubo longo que já havia sido desinfetado com álcool destilado, e usou sua habilidade de clarividência para garantir que o tubo fosse corretamente inserido em seu estômago. Han então conectou o tubo a um dispositivo de sucção feito de bambu, e instruiu Obo a segurá-lo firmemente enquanto ele começava a sugar o veneno de seu estômago. À medida que o veneno era removido, seu cheiro nauseante enchia o ar, fazendo até mesmo Obo não suportar o mau cheiro. A água foi então administrada a Ryun através do mesmo tubo que havia sido usado para extrair o veneno, e seus intestinos foram lavados minuciosamente várias vezes, para livrar completamente seu corpo das toxinas. Para absorver qualquer veneno restante, Han misturou carvão vegetal com óleo de cozinha, o que faria com que qualquer veneno residual fosse excretado como diarreia. Han esperava que esses esforços ajudassem em sua recuperação e sentiu que havia feito tudo ao seu alcance. Quando Ryun recuperou a consciência mais tarde, Han ficou aliviado ao ver sua rápida recuperação. No entanto, ela questionou por que ele havia salvo, expressando seu desejo de morrer porque não conseguia suportar perder seu marido. Han a confortou explicando que suas preces por um filho tinham sido ouvidas, e agora ela precisava confiar que os céus dariam uma resposta. Ele prometeu ficar ao seu lado até que ela recuperasse a estabilidade. No final de um longo dia, Han e Obo voltaram para casa, exaustos com seu trabalho. No caminho, eles encontraram o médico da corte Jeongdeok, que procurava urgentemente falar com Han. No entanto, Han se recusou a reconhecer sua presença. Jeongdeok implorou de joelhos, pedindo a Han que intercedesse junto ao chanceler em seu favor, oferecendo-lhe suas riquezas acumuladas. Han lembrou Jeongdeok do perigo em que o colocou, e o aconselhou a viver confortavelmente com suas riquezas. Com isso, Han se afastou, deixando Jeongdeok em agonia. Para facilitar a recuperação completa de Ryun, Han recebeu acesso total ao estoque de medicamentos no edifício real. E enquanto vasculhava a sala em busca de remédios, Obo se aproximou dele com a notícia de que a família Go havia solicitado a presença de Han. Han se perguntou por que a família Go gostaria de vê-lo, especulando que eles poderiam estar pedindo a ele para se tornar o médico exclusivo de sua família. No entanto,
Ogo expressou sua frustração com a recusa de Han em aceitar a oferta de se tornar o médico-chefe da corte. Han, irritado com o fato de Ogo continuar se referindo a ele como médico, insistiu para que Ogo chamasse de mestre. Enquanto Ogo e Han continuavam sua jornada a cavalo, decidiram desmontar e permitir que o cavalo descansasse por um tempo. Enquanto faziam uma curta caminhada, Han ouviu de repente um grito de socorro, o que o fez rapidamente virar na direção da fonte do barulho. Apressando-se para o local, Han descobriu um homem em dor e sangrando, com uma mulher chorando ao seu lado. No entanto, para sua infelicidade, Han inadvertidamente caiu em uma armadilha que o deixou pendurado em uma árvore. Perplexo com a colocação descuidada da armadilha, Han chamou a mulher, pedindo sua ajuda para libertá-lo. Em vez de ajudar, ela fez uma pergunta, perguntando se ele era médico. Han prontamente confirmou que era de fato um médico. Ogo chegou ao local e tentou ajudar Han a descer da árvore, mas nesse momento a mulher revelou uma faca escondida em suas vestes. Consciente do perigo iminente, Han rapidamente alertou Ogo para ser cauteloso antes que a mulher agisse, e Ogo reagiu rapidamente, conseguindo evitar o ataque dela e escapar ileso. O homem, que estava fingindo estar ferido, levantou-se e aplaudiu Han por ter percebido sua atuação. No entanto, ele declarou que agora era tarde demais para Han. Lançando-se em sua direção, o homem tentou atingi-lo, mas Han reagiu rapidamente, sacando sua espada e cortando-se da armadilha. O homem ficou surpreso com a extraordinária habilidade de Han, ao cortar a corda de arame de ferro da armadilha. Percebendo que o jovem rapaz não era um médico comum, o homem ordenou à mulher que reconhecesse a astúcia de Han em se libertar. Ignorando Ogo, a mulher se lançou em direção a Han, determinada a esfaqueá-lo. No entanto, Han utilizou sua energia interior e a derrotou sem esforço. Preocupado com sua parceira caída, o homem correu para ajudar, mas Han o enganou jogando um pedaço de pau, criando uma distração que permitiu a Han se aproximar rapidamente e incapacitar o homem, conseguindo assim dominar tanto o homem quanto a mulher. Com Ogo retornando a Han, preocupado com seu bem-estar, Han o tranquilizou dizendo que ainda estava bem. Em seguida, Han se aproximou da mulher, buscando descobrir quem havia pago pela tentativa de assassinato deles. Usando uma agulha como meio de intimidação, enquanto Han interroga a mulher, ele a perfura com uma agulha, ameaçando que não a deixará morrer em paz, e garantirá que ela experimente uma dor maior que a morte se não revelar o nome de seu mestre. Finalmente, a mulher revela o nome de seu mestre, e conta que o chefe dos médicos da corte, Jeong-deuk, deu a ordem. Han fica perturbado pelas palavras da mulher, pois o chefe médico pode desprezá-lo, mas se questionando se isso seria motivo suficiente para querê-lo morto. Quando a mulher confessa não saber mais nada, Han retira a agulha dela, libertando-a da dor, e ela morre em paz. Profundamente pensativo, Han reflete que ferir as pessoas não está em sua natureza, ainda assim sua vida foi ameaçada 2 vezes recentemente. Reconhecendo que também colocou o Ogo em perigo, ele resolve tomar medidas preventivas. Examinando a placa que a mulher carregava, Han descobre que ela morava em uma casa de cortesãs chamada Casa da Lua Vermelha. Ele se pergunta por que Jeong-deuk iria a tal extremo de se encontrar com um grupo tão notório, para levar adiante sua morte. Quando Ogo pergunta a Han sobre seus planos em relação a Jeong-deuk, Han revela sua intenção de tirar dele sua riqueza, e garantir que ele morra de fome. Ele acrescenta que não permitirá que Jeong-deuk morra em paz. Eles deixam a área, com Han expressando mais uma vez sua decepção se Jeong-deuk morrer em paz. Lá fora, o primeiro irmão de Han observa as flores de cerejeira em floração, e o segundo irmão de Han se aproxima dele, perguntando sobre os exames militares que acabaram de terminar. Com pesar, o primeiro irmão admite que falhou nos exames, levando o segundo a sugerir tomar uma bebida para consolá-lo. O primeiro irmão, muito esperto, deduz que seu irmão passou nos exames militares com base em sua expressão facial, e expressa sua felicidade pelo sucesso dele, afirmando que seu irmão trouxe glória para a honra da família. No entanto, o segundo irmão de Han não está tão animado em trazer tal glória para a honra da família ao passar nos exames, pois ele sente que o tenente Shou mostrou favoritismo em relação a ele, devido a uma dívida que ele tinha com Han. O primeiro irmão descarta todos os pensamentos do segundo irmão sobre favoritismo nos exames, mas no fundo, o segundo irmão sabe que isso desempenhou um papel em seu sucesso, e no fracasso de seu irmão mais velho. Quando Han visita o Mestre Go, ele o atualiza sobre os eventos recentes envolvendo Ryun, e o Mestre Go expressa sua gratidão por salvar a vida de sua sobrinha. Ele também deseja retribuir a Han. Apesar de precisar de um guarda-costas devido às ameaças contra sua vida, e a partida de seu antigo guarda, Gona, Han rejeita a oferta aberta do Mestre Go. No entanto, o Mestre Go providencia uma escolta para garantir a segurança de Han. Inicialmente grato, o entusiasmo de Han diminui quando ele é direcionado para a Casa da Lua Vermelha, que é a melhor casa de cortesãs da região.
Considerando a possibilidade de várias casas da Lua Vermelha, Han especula que a placa que viu antes pode ser de outro local. No entanto, ele entra nas instalações, pronto para descobrir a verdade. Han vê os habitantes da Casa da Lua Vermelha alegres e felizes, mas escolhe permanecer vigilante. A acompanhante de Han toca para ele a noite toda, e ela se pergunta por que ele ainda não se apaixonou por ela. Quando ela expressa suas preocupações sobre sua atuação vigilante, ele diz a ela que está apenas exausto, e ela oferece-se prontamente para preparar sua cama. Desconhecido para ela, Han quis dizer que gostaria de dormir em sua casa, não na Casa da Lua Vermelha, e isso a deixa irritada. Han sai do lugar que representava perigo para sua vida e entrar na cidade, planejando sua próxima viagem à sua cidade natal, desejando encontrar Seol para obter mais informações sobre a Casa da Lua Vermelha, e esperando ver sua família depois de muito tempo. Enquanto o primeiro irmão de Han observa a paisagem ao ar livre, o que ele tem feito desde que falhou nos exames, ele é abordado por sua mãe, que questiona sua tristeza. Sua mãe sabe que o primeiro irmão não tem se saído bem, e o incentiva a fazer os exames novamente no próximo ano. Ela acredita que seu filho leu mais livros do que qualquer pessoa no país de Kiel. Seu filho fica desanimado com sua afirmação, sabendo que a única maneira de passar no exame é através de subornos. Quando ele expressa erroneamente seus pensamentos de suborno diante de sua mãe, ele imediatamente se desculpa por suas palavras. No entanto, sua mãe o consola, afirmando que com seu conhecimento de como o mundo funciona atualmente, ela prontamente subornaria seu caminho se isso fosse o que faria seu filho feliz. O primeiro irmão de Han considera se encontrar com seu falecido pai na vida após a morte, mas não tem certeza se pode encará-lo depois de cometer um ato tão vergonhoso, e diz a sua mãe para esquecer tudo o que ele disse. Desconhecido para eles, Han, que acabará de chegar, ouviu toda a conversa. Quando Han conta a história de sua viagem para sua família, sua mãe e seu primeiro irmão ficam chocados, ao saber que ele rejeitou a posição para se tornar o médico-chefe da corte. Ele explica que ainda é jovem e não pode ser confinado ao palácio. Enquanto isso, a mãe informa Han sobre o sucesso de seu segundo irmão, e seu alto cargo nos exames militares. O primeiro irmão admite que precisa preencher as lacunas em seus estudos. No entanto, todos sabem que o primeiro irmão é excelente em seus estudos. Han fica desanimado com a situação de seu primeiro irmão, porque ele era uma das poucas pessoas que faziam as coisas do jeito certo, apesar do mundo corrupto em que se encontravam. Han diz a eles que foi solicitado a fazer uma recomendação para um emprego no escritório da prefeitura, de Yinchuan, e pergunta a seu primeiro irmão se ele gostaria de trabalhar lá, vendo que o escritório valoriza mais as habilidades do que os relacionamentos pessoais. O primeiro irmão de Han delibera sobre a questão por um tempo, até que sua mãe o convence de que uma pessoa com suas habilidades é qualificada, e ele se encaixaria perfeitamente lá. Ele ainda está cético em relação ao assunto por causa de sua personalidade rígida, até que Han o convença de que estar naquele escritório elevará o prestígio de sua família ao auge da sociedade novamente. Na clínica, o médico bom chega com seu sobrinho, Beon-A, que tem interesse em estudar medicina. Beon-A se apresenta de maneira típica, assemelhando-se a um modelo que pode ser encontrado na internet. Han o acha engraçado, e Beon-A afirma ter um conhecimento básico na área médica, mencionando que leu inúmeros livros médicos e de ervas. Han se sente um pouco aliviado, pensando que será mais fácil ensiná-lo, e apresenta ele a Obo, seu sênior. Apesar do discurso gracioso e das palavras justas de Beon-A, tanto Obo quanto Beon-A secretamente nutrem sentimentos negativos em relação um ao outro. Han interrompe sua pequena competição de olhares, segurando firmemente os ombros de ambos, e os advertindo para não provocarem ou incomodarem um ao outro, enfatizando as graves consequências se o fizerem. Os rapazes rapidamente apertam as mãos, fingindo acomodar um ao outro por medo do aviso de Han. Na residência de Seol, ela sonha em compartilhar uma refeição com Han antes de discutir o pedido que ele fez anteriormente. Seol começa sua pesquisa sobre a Casa da Lua Vermelha, que é de propriedade de um membro do clã Hall. Sua dama da corte, que está presente, menciona que mesmo antes do pedido de Han, houve suspeitas e atividades estranhas associadas à Casa da Lua Vermelha. A dama da corte aponta que informações sobre Cheon, o filho da família Gou, foram retidas sem motivo aparente, considerando o relacionamento próximo entre a família Gou e a Casa da Lua Vermelha. Ela observa também a falta de informações de outras casas de cortesãs, e especula que as informações podem ter sido compartilhadas com outros grupos. Enquanto isso, rumores sobre a mulher morta encontrada na mansão Taiping se espalham rapidamente pela aldeia. O Lord Yu, o assassino que atualmente vive oculto, fica satisfeito com as notícias. E o contempla quando os aldeões descobrirão que a falecida mulher era, na verdade, a chefe da mansão Taiping. É revelado que Yu agora administra um restaurante,
e realiza atos generosos para conquistar o favor de médicos, especialmente do chefe dos médicos da corte, na esperança de encontrar uma cura para a dor de cabeça debilitante que o aflige. Um dia, um dos médicos recomenda a estalagem de Il para o chefe dos médicos da corte. A empolgação inicial de Il diminui quando ele descobre que a pessoa responsável por sua doença incurável, Jeong-deuk, é agora o chefe dos médicos da corte. Il expressa seu profundo ódio por Jeong-deuk, aquele que o escravizou ao culto Taiping, o inventor da droga desconhecida, e a pessoa que o submeteu a uma vida pior que a morte, obrigando-o a tomar o elixir desintoxicante. Il considera matar Jeong-deuk, mas percebe as consequências inevitáveis que isso acarretaria. Em vez disso, ele se concentra em encontrar uma cura para o veneno amaldiçoado dentro de si, com a intenção de se vingar de Jeong-deuk mais tarde. Il reconhece que Jeong-deuk pode ser a fonte do veneno de Ryun, e reconhece que ninguém é mais habilidoso em utilizar venenos do que Jeong-deuk. Além disso, Il acredita que o médico Han, que curou a consorte real, Ryun, depois dela ter consumido veneno, também pode ter a capacidade de curá-lo. Ele se pergunta o quão notável Han realmente é. No dia seguinte, Han está ocupado misturando poções no estoque de remédios quando Jeong-deuk entra inesperadamente, e fica surpreso ao ver que o garoto ainda está vivo. Jeong-deuk questiona Han sobre sua presença no estoque de remédios, e Han responde que está procurando uma maneira de curar a consorte real, Ryun. Antes de sair, ele pergunta a Jeong-deuk se ele está familiarizado com venenos, ao que Jeong-deuk responde que estar familiarizado com venenos é uma prioridade para um médico. Após sua resposta, Han sorri e o tranquiliza, dizendo que eles se verão mais frequentemente a partir de agora, e então sai. Jeong-deuk está furioso por seus assassinos contratados terem falhado em se livrar de um garotinho, e promete fazê-lo pagar. No grande salão, Han relata suas descobertas ao chanceler, que fica chocado quando Han revela que o veneno foi feito usando ervas medicinais. Ele explica que as ervas medicinais naturalmente contêm um certo nível de toxicidade, que pode ser aproveitado para curar doenças quando usado na quantidade certa, ou após a neutralização de suas toxinas. Han explica ainda que algumas das ervas usadas no veneno eram raras, e não poderiam ser encontradas em seu país. Ele acrescenta que apenas alguém com um extenso conhecimento médico poderia ter utilizado efetivamente essas ervas. O chanceler facilmente deduz que o culpado pode ser um dos médicos da corte, e ordena a convocação do assistente de assuntos gerais, que é habilidoso nas artes médicas, para investigar o assunto. No entanto, o assistente de assuntos gerais humildemente recusa a tarefa, acreditando que Han seria a melhor pessoa para o trabalho devido à sua imparcialidade, como um estranho no palácio. Han aceita a missão, e o chanceler anuncia que lhe será concedida uma placa de inspeção especial para realizar suas funções na busca pelo culpado. 3 dias depois, guardas chegam à casa de Jeong-deuk para prendê-lo por administrar veneno à consorte real, Ryun. Como esperado, Jeong-deuk se recusa a ser preso, alegando sua inocência enquanto secretamente amaldiçoa seus assassinos contratados por sua falha em matar Han, que não deixou o castelo nos últimos 3 dias. Durante a investigação de Han, ele descobriu que 3 ervas conhecidas por suas propriedades venenosas foram encontradas entre as prescrições de Jeong-deuk, e que ele havia ordenado que fossem descartadas como o chefe dos médicos. Provas adicionais também incluem a descoberta da garrafa contendo o elixir venenoso que Ryun havia consumido na casa de Jeong-deuk. Jeong-deuk é levado diante do chanceler e sua corte para interrogatório, e Han é solicitado a apresentar as descobertas da sua investigação. Han revela as informações sobre a garrafa venenosa encontrada na casa de Jeong-deuk, e expõe como Jeong-deuk havia desviado ervas medicinais de alta qualidade, ganhando uma quantia significativa de ouro. Em troca, ele havia fornecido medicamentos e tratamentos medíocres ao chanceler e suas concubinas. O chanceler fica cheio de raiva pela traição de Jeong-deuk, pois o considerava seu servo mais leal. Ele recorre ao comando da justiça e pergunta sobre a punição adequada para tal crime. O comando da justiça sugere que, devido à gravidade do crime, a riqueza de Jeong-deuk de sua família paterna, materna, e da família de sua esposa devem ser confiscadas, com o autor do crime sendo condenado à morte. Além disso, os membros restantes de sua família devem ser escravizados pelo governo. O chanceler está inclinado a concordar com a sugestão do comando da justiça, mas deseja ouvir a opinião de Han antes de finalizar a decisão. O destino de Jeong-deuk agora está nas mãos de Han, aquele que ele tentou matar recentemente. Han se pergunta se Sua Alteza deseja que ele julgue Jeong-deuk, ou se é apenas um teste. Quando finalmente fala, ele pede respeitosamente ao chanceler que reconsidere a gravidade de seu julgamento em relação à família de Jeong-deuk, pois eles não tiveram envolvimento em seus pecados. Han também destaca o fato de que Jeong-deuk foi um servo leal e confiável dos predecessores do chanceler. O chanceler explode em risos, impressionado com o sábio julgamento de Han,
e finalmente entende por que as pessoas falam tão bem dele. Em vista da recomendação de Han, o chanceler concorda em poupar a família de Jeongdeok, mas os rebaixa à posição de funcionários do governo, enquanto Jeongdeok será condenado à morte por decapitação devido aos seus crimes. Jeongdeok lamenta ter subestimado Han e agido descuidadamente. Ele percebe que o arrependimento não mudará seu destino, e aceita que suas ações levaram à sua morte. Jeongdeok está aliviado por sua família ter sido poupada, e expressa sua gratidão ao chanceler. Enquanto Han caminha com os soldados em direção ao local de execução de Jeongdeok para e pede algumas palavras com Han. O soldado recusa seu pedido, mas Han concorda em falar com ele em particular. Durante a conversa, Jeongdeok revela a Han que qualquer convite de pessoas fora do palácio é uma armadilha preparada por assassinos contratados. Han fica surpreso com essa revelação, e Jeongdeok se desculpa. Han sai irritado enquanto os soldados prosseguem com a execução, decapitando Jeongdeok. De volta ao palácio, Han recebe notícias de numerosos pacientes que solicitam visitas domiciliares, e ele instrui que eles o visitem no palácio em vez disso. Han está muito irritado por não conseguir identificar os verdadeiros assassinos entre as solicitações, e decide permanecer no palácio por sua própria segurança. Ele também se preocupa que os assassinos possam mirar seus discípulos, e resolve que está na hora de treinar eles em artes marciais, pois eles precisam se tornar muito mais fortes não apenas na medicina, mas também no combate se quiserem ter sucesso nessa era. E assim termina a segunda parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma terceira parte, comente abaixo com a palavra doutor, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.